Então, pessoal, estamos aqui, né? Vamos conversar um pouco mais sobre a ação da cidadania e principalmente sobre o que é o direito à alimentação adequada, à segurança alimentar, que são conceitos que não são muito comuns no dia a dia, né? Aliás, as pessoas nem imaginam que elas têm direitos à alimentação adequada. Então, pegando essa ideia da alimentação, né, do combate à fome e à miséria, a ação da cidadania traz a proposta de também trazer uma educação para a cidadania plena, né? E o que é essa educação para a cidadania plena? Não é apenas o receber as cestas básicas, mas também orientar as pessoas para que elas possam lutar pelos seus direitos, para que elas possam conquistar seus direitos e assim elas possam exercer o seu papel de cidadão na sociedade, não ser excluída, né? Em outras palavras. Bom, e passando por essa ideia da cidadania plena, eu trouxe uma apresentação para vocês para falar sobre esse direito à alimentação adequada, né? Então, da onde que vem, quem é que dá o direito? E para começar, direito não se dá, direito se conquista, né? E vamos falar sobre isso agora, tá bom? Bom, essa é uma apresentação que eu costumo utilizar no movimento ODS, que é o Movimento pelo Desenvolvimento Sustentável, mas que cabe justamente à temática de hoje sobre esse direito à educação alimentar, né? E o que tem a ver isso, uma coisa com a outra, os ODS com a segurança alimentar? Eu vou falar mais profundamente mais tarde, no decorrer do vídeo, mas aqui vocês já vão poder notar que o ODS 2, que fala sobre o combate à fome e à miséria, fome zero, né? Esse ODS 2 ele está muito presente e ele está relacionado com os outros objetivos, né, outros ODS, tá? Então vamos falando aqui, né, eu vou passando para vocês, a gente vai conversar sobre essa questão de cidadania, solidariedade, responsabilidade social, sempre pensando nas futuras gerações, ou seja, desenvolvimento sustentável, tá certo? Bom, vocês estão vendo aí o direito humano à alimentação e nutrição adequada no Brasil. Já na nossa Constituição Federal de 1988, a gente lê aí, olha, no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Tá certo? Então, como vocês podem ver aí, gente, seria maravilhoso se a Constituição realmente fosse posta em prática, né? Se tudo que é previsto por lei fosse colocado em prática. Infelizmente não é, né? A gente sabe muito bem disso, mas a gente vê que lá o direito à alimentação ele está previsto na Constituição. E o que é o direito à alimentação? Então, toda a produção de alimento que é feita no nosso país, tudo que é produzido de alimento, que inclusive o Brasil é o segundo exportador do mundo em alimentos, né? Todo esse alimento, a população tem direito também a usufruir. Não tem que ser fechada somente a alguns grupos, algumas elites. Ou seja, alguns comem e os outros ficam com os restos, né? Então, a nossa Constituição, ela já garante isso, ela já diz que nós temos direito a essa alimentação. Um sonho é fazer com que essa Constituição funcione de verdade. No dia que essa Constituição estiver funcionando de verdade, não tiver os ataques, não tiver os políticos corruptos que desviam dinheiro, né? Quando a gente conseguir fazer com que essa Constituição funcione plenamente, nós vamos realmente ter um Brasil totalmente diferente, né? Então a gente vê que na teoria é muito bonito, mas a prática está faltando muito. Tem que começar pela gente, né? E escolher bons governantes para que eles não rasguem a nossa Constituição, tá bom? Bom, tem a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, certo? Essa lei orgânica, ela vai trazer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e como a gente está vendo aí, né? A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados da Constituição Federal, devendo o poder público adotar políticas e ações
que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. É isso que eu estava falando, gente. Primeiro, esse direito já está sendo consagrado na Constituição. A Constituição já está falando, tá? Então foi feito esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, essa política, né? Muitos chamam de SAM, tá? Então esse sistema foi criado, mas alguns governos não respeitam esse sistema, né? Alguns governos fazem de conta que ele não existe, tá? Alguns governos até eles destroem o sistema, por exemplo, como foi o cancelamento, o anulamento, né? O desmonte dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, né? O Conselho Nacional foi desmontado, foi destruído, tá? E os municipais e estaduais estão no processo de reconstituição, firmes e fortes, lutando pelos direitos ao prato de comida a cada cidadão brasileiro, tá bom? Então, é um direito a todos essa alimentação, não é só alguns que podem ter, tá? Esse acesso à alimentação, todos deverão ter acesso à alimentação, tá? Então, existe essa política, existe o sistema, existem as políticas públicas que querem fazer o acesso à alimentação, mas nem todo mundo segue a cartilha, tá? Então, o direito humano à alimentação e nutrição adequada, que muitos chamam de DANA também, certo? Está relacionado fortemente com a segurança alimentar e nutricional, tá? Então, quando a gente vê uma situação de insegurança, por exemplo, comunidades que ficam isoladas e não recebem alimentação, ou então as grandes lavouras, as grandes produções de alimentos, né? Que acabam destruindo o pequeno produtor, né, numa concorrência desleal, tá? Situação de seca, situação de enchente, situação de geada, né? Tudo isso vai causar uma insegurança alimentar, tá? Insegurança alimentar e nutricional. A, a falta de nutrientes também isso causa segurança alimentar e nutricional, tá? E algumas violações de direito mesmo, certo? Existe a violação, como a gente conhece, a mais comum, o desvio da merenda escolar. Gente, isso é tão comum, desvio de merenda escolar, né? Tem prefeito que faz festa com o dinheiro que era da merenda escolar. Então a gente tem que ficar muito ligado, né? Acompanhar, né? Os conselhos municipais de educação, tá? O conselho dos pais das escolas, né? O grupo escolar, tudo tem que acompanhar o destino dessa alimentação, porque a alimentação das nossas crianças, gente, não é possível. A criança já passa uma situação de fome e miséria, algumas vão para a escola para comer e chega lá, desviam, né, a merenda escolar, desviam as verbas, diz que é para tapar um buraco de alguma coisa, e aquela criança que tem que pagar, né, passando fome por causa da irresponsabilidade de um gestor público. Então, vamos pensar muito nisso, tá? Vamos lembrar o que é essa violação, tá? Então, a segurança alimentar é justamente todo mundo ter direito a uma alimentação saudável. O que eu digo de alimentação saudável? Não é uma alimentação que é feita com uma multimistura de farelo com algumas coisas que não tem comprovação de nutrientes, né? Que não vai realmente ajudar na saúde daquela pessoa. Existem alguns farelos, existem algumas misturas, né? Multimisturas, que realmente elas têm um impacto, mas como complementação alimentar, tá? Então, a gente tem que pensar o que realmente vai garantir a nutrição da população. Não é comer qualquer coisa, não é comer qualquer porcaria, tá? É uma alimentação saudável, com práticas de saúde, né? Com hábitos alimentares, educação alimentar nas escolas. Isso deve acontecer. E a insegurança é justamente o contrário, tá bom? É quando pode ser detectado com problemas, olha, pode existir o problema da desnutrição grave, pode existir o problema da obesidade. Gente, a pessoa ser obesa não significa estar bem alimentada, não, tá? Às vezes ela se entope, né, de alimentos gordurosos, alimentos que não têm qualidade nutricional, entope os vasos, enfim, né? Enfim, a pessoa obesa, ela também ela está numa insegurança alimentar, né? A gente imagina, não, ela comeu muito, não está passando fome, mas ela está com vamos dizer assim, com excesso de alimento que não está fazendo bem ao corpo dela, tá? E aí isso vai afetar também psicologicamente,
Tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar essas questões da obesidade e desnutrição desde a infância. A primeira infância é o primeiro caminho. Se a criança for bem alimentada na primeira infância, ela vai ser um adulto mais equilibrado. Se ela tiver educação alimentar, ela vai ter uma saúde melhor, né? Então, isso é importante a gente prestar atenção e a gente seguir esses caminhos, tá bom? Aí, de um exemplo do lado, a gente vê um exemplo de segurança alimentar e do outro lado um exemplo de insegurança, uma foto de uma criança, muitas vezes é o chibé ou é a garapa que eles se alimentam, né? É uma alimentação inadequada, inclusive tem um filme chamado Garapa, que foi filmado no Ceará. Gente, são cenas impressionantes, impressionantes, né, de situações que ocorrem no nosso Nordeste, Norte e Nordeste. Tá? E a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar vendo, tem que ficar acompanhando. Tá? Nós trabalhamos, quando se fala em ação da cidadania, o nome já diz, a gente promove a cidadania plena, a gente luta pela cidadania. Não dá para ficar fazendo de conta que isso não existe, tá bom? Então, outros exemplos de segurança e insegurança alimentar, uma publicidade voltada para alimentação e hábitos alimentares saudáveis, tá? A insegurança alimentar já vem daquelas propagandas que vêm dos fast foods, né, de alimentos ultraprocessados, alimentos que não têm muitos nutrientes para a criança, né? Então você compra um sanduíche e ganha um brinquedo. Isso daí vai causando a segurança alimentar, porque a criança ela fica mais focada e os pais, né, em satisfazer a criança com brinquedos do que dar uma alimentação adequada. É tipo assim, se eu comer a maçã eu não ganho um brinquedo, mas se eu comer um sanduíche cheio de gordura eu ganho brinquedo, né? Então são essas situações. Primeiro a gente não sabe nem da onde que vem a carne dos sanduíches, né? Se a gente imaginar que haviam casos de hambúrgueres que eram feitos até com mistura de papelão, gente. Isso mesmo, mistura de papelão. E por aí vai. Tem muito alimento que vocês podem consumir. Se não souber a origem, vocês podem estar comendo papelão, podem estar comendo ácido, enfim, várias coisas aí, tá bom? Então vamos continuar aí. Outra situação de segurança alimentar, a gente fazer os mercados públicos, tá? As feiras populares, a gente incentivar a agricultura familiar e fazer com que esse comércio ele funcione, né? Que ele tenha amplitude, que ele tenha qualidade, né? E essas parcerias podem ser feitas com as grandes empresas também, tá? João, vamos acabar com os supermercados? Não vamos acabar com os supermercados. Os produtos industrializados de boa qualidade devem continuar, né? A gente não tem que esquecer que a gente tem que progredir, que a gente tem que avançar. A tecnologia está para ir, a tecnologia de alimentos ela está para isso, né? Então, se for para avançar, melhorar, né, ampliar o progresso da nossa nação, da nossa segurança alimentar, tá ótimo. Então, tem grandes empresas, redes de supermercados, que elas são altamente responsáveis, né, na compra dos seus alimentos. Inclusive, elas compram até alimentos do pequeno agricultor. Eles têm uma área de orgânicos, né, de alimentos que não são totalmente industrializados, né? Então, isso é muito bom, isso movimenta. Essas grandes empresas que a gente, na maioria das vezes, vê como vilãs, né? Elas estão aí para ajudar e trazer a responsabilidade social empresarial delas e ajudam na segurança alimentar. Agora, existe também, né, as empresas que só querem ganhar, destruir o pequeno comércio, por exemplo, acabar a concorrência. Essas empresas, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes tem promoções que são umas verdadeiras armadilhas, né? Bom, então vamos continuando. Na soberania alimentar, o que é soberania alimentar? Cada país, ou seja, a população do país, tá? Não é só os governantes que decidem, não. Mas a população, ela vai decidir as políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos. O que é isso? Ela vai definir nas leis, né, como deve ser distribuído esse alimento, como ele deve ser processado, se a gente vai pegar alimentos ultraprocessados para distribuir na merenda escolar, por exemplo, alimentos que têm alguma alteração na composição,
alimentos que só são sabor, mas na realidade não é o alimento que está se promovendo. Então, tudo isso, essas leis de segurança alimentar, né, em situação de como aconteceu na pandemia, né, a distribuição das cestas básicas, tanto nas escolas como nas organizações não governamentais, o que é que os governos podem fazer em relação a isso, né? Então, os auxílios, tudo isso tem que ser discutido, porque até hoje, gente, ainda tem governante que acha que não tem que ter auxílio, que não tem que ter cesta básica, que não que sabe que cada um tem que se virar do jeito que a coisa já está difícil, e as pessoas vão ter que se virar do jeito que tá, vão começar a roubar, né? Que é o que a gente mais vê, tá? Então, pessoal, a gente tem que perceber também nessas políticas características, né? Então, a região norte e nordeste adora uma farinha, mas a região sul não gosta de farinha. Aí a gente vai colocar uma política que não aceita farinha na cesta básica? Não, tem que ficar a farinha na cesta básica. Então, a gente tem que respeitar as características regionais também, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental, né, para a gente garantir essa soberania alimentar. E aí é aquilo que eu estava falando para vocês no objetivo 2 que vocês podem ver aí no quadro, tá? Vocês podem ver que tem fome zero, né? Então acabar com a fome e a miséria, agricultura sustentável, tudo isso faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é pensando nas futuras gerações, tá bom? E o principal a principal não, o que complementa essa questão do combate à fome é justamente a erradicação da pobreza, né? Que tem que acabar com essa pobreza, porque a pobreza também ocasiona a fome, né? E a miséria, e a erradicação da fome, né? Como a gente vai fazer essa erradicação da fome? É realmente com as políticas públicas que eu acabei de falar aqui, que são importantes para a gente acabar com essa fome e a miséria no mundo, né? Eu acredito que isso é possível, tá? Eu acredito muito e eu luto a cada dia para que isso aconteça. Então, eu deixo aqui uma frase só dessa apresentação, mas continuando a nossa aula, né? Que um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras, e que cada um que seja da ação da cidadania seja esse raio de sol, que vai afastar as sombras da fome e da miséria no Brasil. Né? Nós vamos agir em prol da sociedade brasileira, nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor. E então a gente tem que entender, pessoal, que combater a fome não é só distribuir alimentos. Né? Combater a fome ela está envolvida também com uma série de políticas públicas e com a participação popular. E é uma ação global, uma ação mundial. Né? O combate à fome e à miséria é uma ação mundial, o mundo todo envolvido. E para falar um pouco disso, eu vou passar aqui, né, o secretário da ONU, ele vai falar um pouquinho sobre o que significa essa questão de fome e miséria no mundo. Né? O material que eu utilizei para essa aula foi o material Direito Humano à Alimentação Adequada no contexto da segurança alimentar e nutricional, tá? Valéria Buriti, Thaís Francescini, Flávio Valente, Elisabetta Recine, Marília Leão, Maria de Fátima Carvalho. Esse material, gente, foi promovido, né, pela Ação Brasileira de Nutrição e Direitos Humanos. Ela foi promovida por essa instituição, por essa ação brasileira, em forma de cursos. Foram vários cursos dados para vários conselheiros de segurança alimentar do Brasil. Então, muitos conselheiros do Brasil inteiro participaram de encontros regionais e tiveram aulas, né? Tem uma apostila que quem quiser, tiver interessado, entre em contato comigo para receber essa apostila, né? Porque ela tem em PDF gratuitamente. Agora, se for impressa, eu acho que tem que comprar essa apostila. Tá? Então, ter o direito dessa informação. Eu posso passar para vocês e vocês podem estudar um pouco mais. Mas esse é um material que eu acho de melhor qualidade relacionado à questão de direitos humanos, à alimentação adequada, né? Segurança alimentar é um dos melhores materiais. Esse aqui, para mim, é o melhor, não só porque eu fiz o curso, mas porque ele está muito bem organizado para estudo, tá certo? Eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento desse material. Caras cidadãs e caros cidadãos do mundo,
Desejo-vos um feliz e próspero ano novo com muita paz. No ano passado, eu emiti um alerta vermelho, mas os perigos que mencionei ainda persistem. São tempos de ansiedade para muitos e o nosso mundo está a passar por um teste de stress. As alterações climáticas avançam muito mais rapidamente do que nós. As divisões geopolíticas estão a aprofundar-se, tornando os conflitos mais difíceis de resolver. O número recorde de pessoas está em movimento na busca de segurança e proteção. As desigualdades estão a aumentar e as pessoas questionam-se perante um mundo no qual um punhado de pessoas detém a mesma riqueza que metade da humanidade. A intolerância está a crescer e a confiança está em declínio, mas há também razões para ter esperança. As negociações sobre o Iémen criaram condições para a paz. O acordo assinado em Riad, em setembro, entre a Etiópia e a Eritreia, melhorou as perspectivas de toda a região. A assinatura de um acordo entre as partes no conflito do Sudão do Sul revitalizou as perspectivas de paz, trazendo mais progresso nos últimos 4 meses do que nos 4 anos anteriores. A ONU foi capaz de juntar os Estados-membros em Katowice para aprovar o programa de trabalho para a implementação do Acordo de Paris. Agora, temos de aumentar a nossa ambição para combater esta ameaça à nossa existência, as alterações climáticas. É tempo de aproveitarmos a nossa última melhor oportunidade. É tempo de travar o descontrole e a espiral das alterações climáticas. Nas últimas semanas, as Nações Unidas também supervisionaram acordos globais de referência sobre migração e refugiados que irão salvar vidas e ultrapassar mitos perigosos. E em todo o lado, as pessoas estão a mobilizar-se para apoiar os objetivos do desenvolvimento sustentável, o nosso projeto global de paz, justiça e prosperidade num planeta saudável. Quando a cooperação internacional funciona, o mundo ganha. Em 2019, as Nações Unidas vão continuar a aproximar as pessoas, a construir pontes e a criar espaço para soluções. Vamos manter a pressão nesse sentido e nunca desistiremos. Ao iniciarmos este ano novo, juntos vamos enfrentar ameaças com que nos defrontamos e vamos defender a dignidade humana e construir um futuro melhor. Desejo a cada um de vós e às vossas famílias um ano novo cheio de paz e saúde. Bom, pessoal, vocês viram a mensagem aí do Guterres, né, que é um secretário-geral da ONU, e ele trouxe para a gente uma mensagem de paz, né, uma mensagem de amor. Isso daí foi uma mensagem de ano novo, mas eu achei super importante trazer aqui essa mensagem para a gente ver a grande importância de cada um de nós na construção de um mundo melhor, né, da construção de um planeta mais sustentável, mais saudável, de relações melhores entre as pessoas, tá? Então eu deixo essa mensagem para vocês, para reflexão, né? E a gente repensar o que nós podemos fazer para contribuir diante de tantos problemas que foram apresentados no vídeo. Um abraço muito grande, tá? E na próxima aula nós vamos falar de mais temas relacionados à segurança alimentar, mais temas relacionados à ação da cidadania. Um abração e até a próxima.